Tem muita gente viva que já morreu. Não é assim que funciona? O desafio da religião é justamente soprar vento dentro de nós. Soprar o sopro que nos mantém vivos. É tão frutuoso você identificar na vida quais são as realidades que lhe mantêm vivo. Quais são as situações que sopram alma no seu corpo. Esse é o contexto das religiões. Quando nós saímos de casa na intenção de rezar, outra coisa nós não queremos senão soprar alma no nosso corpo. Buscar elementos, ritos que nos ajudem a viver. Porque quando Deus acontece verdadeiramente no nosso coração, Ele modifica, sobretudo, a nossa vontade. Minha gente, nós estamos tão empobrecidos que nós ficamos, a nossa pobreza ela fica evidenciada justamente na nossa falta de tempo. Se você for fazer uma análise, quem é rico? A maioria dos ricos que tem dinheiro que eu conheço, eles não têm tempo. Eles não têm tempo para eles não têm tempo para suas alegrias. Mas não é um privilégio só dos endinheirados, não. Nós também. Como nós estamos carentes de tempo? E de repente você é colocado diante de um Deus que tem tempo para você? Que não tem pressa em lhe ouvir? Que não tem pressa? Alguém que está disposto a lhe ouvir? Porque a não percepção do tempo nos priva de viver as coisas mais especiais da vida. Geralmente quem não tem a percepção do tempo tem a necessidade de ter datas especiais para isso e para aquilo e só vive no momento da data especial. E a rotina, que é o de todo dia, que é essa oportunidade que nós temos de festejar o menor dos acontecimentos, né? De tornar a vida sempre especial. O simples fato de estarmos juntos. É sobre isso. O viver bem, a nossa relação com o tempo, porque a vida é trem-bala, parceiro. E quando menos a gente espera, está na hora de partir. E aí a gente parte amargo, né? Porque a gente não parte de uma vez. Esse partir é processual. Estou sempre partindo. Mas chega um momento da vida em que eu percebo de fato que eu estou partindo. A minha juventude não me permite perceber que eu estou partindo. Mas à medida que o tempo vai se acumulando em nós, a consciência fica aguçada para perceber que está partindo. E aí é a hora. É o momento em que a fatura vem naturalmente nas mãos. E a gente inevitavelmente precisa olhar para o resultado da vida vivida. Eu planto um pé de laranja, eu não posso esperar colher morangos. Às vezes as pessoas plantam laranja e querem colher morango. E acham que Deus é obrigado a dar os morangos para ela. É só uma criada de vergonha na cara. E a gente vai ver que nós estamos pedindo o que não nos cabe pedir. Ah, padre, mas e aquela história de que Deus faz o impossível? Sim, Ele continua tendo o direito de fazer o impossível. Mas não se esqueça que Ele continua tendo o direito de exigir que a gente plante do jeito certo. Eu tenho o direito de esperar pelo impossível, tenho. Mas eu só espero pelo impossível depois de ter feito tudo o que foi possível. Então, se a cruz está pesada, não tem que reclamar da cruz. Faz parte da minha vida. Se você for ver, todos nós aqui estamos de alguma forma carregando uma cruz. Você não é mais bonito que os outros. Por que você não teria de carregar uma também? E a cruz, ela está diretamente ligada ao que escolheram por nós ou que nós escolhemos. Não adianta. Às vezes eu me deparo com algumas escolhas que eu faço no meu dia a dia que são absolutamente contrárias ao ato de soprar vida dentro de mim. Às vezes eu me percebo me matando. Aquilo que escolho ler, com aquilo que escolho prestar atenção,
Se você for na internet para buscar conteúdo, você tem muitos bons conteúdos. Mas o que infelizmente chama a nossa atenção não é o conteúdo, é a futilidade, é a bobagem, é a vida do outro, é a viagem que o outro fez. Como é que nós educamos a vontade e o desejo? Como é que eu trabalho para que o meu desejo me encaminhe? Porque o desejo é a pulsão que me leva, para que ele me leve àquilo que de fato pode me fazer bem. E me fazendo bem, naturalmente faz bem àqueles que estão ao meu lado. Nós perdemos tempo demais com o que não tem nenhuma importância na nossa vida. E de repente aquilo que está gritando pela nossa atenção, nem perto a gente passa. Nem perto a gente passa. Saramago, numa das últimas entrevistas que ele deu, um documentário lindo, ao final, vários repórteres ao lado dele. Um pergunta: Saramago, você já conseguiu tantos prêmios, você foi tão premiado, o que você ainda gostaria de ganhar nessa fase da vida? Ele parou, pensou e respondeu: tempo. Eu gostaria de ganhar tempo. É isso, minha gente. É a maior riqueza que um ser humano hoje pode ter, é tempo, viu? Para ler a obra que gostaria de ler, para estar no lugar que gostaria de estar, para poder fazer o que gostaria de fazer. Valorize o seu. Mesmo quando a cruz nos pesa, mesmo quando a vida é difícil. Porque a primeira regra que nós precisamos aprender para nos livrar das ilusões religiosas é de que a nossa vida fica mais fácil porque temos Deus. Não. Deus não vai retirar de nós o que humanamente nós precisamos enfrentar. Mas a fé, ela acaba funcionando como um instrumento de batalha. Não espere que Deus vá facilitar a sua vida. Da mesma forma como um pai não pode facilitar a vida do filho, porque seria uma irresponsabilidade, porque o impediria de amadurecer. Ele vai dar o suporte. Aí sim. Aí nós estamos falando de uma fé madura. Não me priva do sofrimento, porque humanamente ele não pode me privar. São escolhas. Essa crise, ela é fundamental. Aí de repente você está passando uma crise no seu trabalho, com as pessoas que estão próximas a você, uma crise no casamento, uma crise naquela amizade. Tudo, se você quiser, é um fator determinante para a mudança de rumos, de perspectivas. É como ser expulso do paraíso. Mas não desiste. Não desiste só porque está passando uma crise. Não desiste só porque foi expulso daquela comodidade que você estava vivendo antes. Exerce a sua criatividade. E permita que esse Deus que nos acessa por meio dos sentimentos, dos pensamentos, possa nos ajudar a compreender o que estamos vivendo. Sim, de maneira muito natural. A crise é fundamental para o nosso crescimento. Na psicologia a gente tem até as crises normativas. O que são as crises normativas? São as crises sem as quais você não muda de fase. Se você não vive a crise normativa da adolescência, você será eternamente um infantil, querendo que o mundo se adapte aos seus desejos, às suas vontades, às suas cores, aos seus tamanhos. Pois vem a crise da meia-idade, você começou a perceber que está tudo despencando, não é mais como era antes, né? Você já observou? Quando a gente tem a juventude a nosso favor, você tem tanta coisa ao redor. A juventude é tão cheia de oportunidades que você não percebe que está partindo. Muito embora você já entrou no mundo partindo. Viver o primeiro dia é um dia a menos. A criança tem 1 ano. Ela tem 1 ano a menos
se você quiser olhar pelo oposto, porque nós não sabemos o tempo que terá. Eu sei o tempo que eu já não tenho mais. Você percebe? Eu sei que conversão não é mensurável. Você não pode pedir uma régua para poder falar, eu quero saber o quanto que você é cristão. Mas nós podemos ter indícios. Se você quiser analisar a qualidade da vida religiosa em você, é só olhar para os seus desejos. O que você ainda deseja? O que você realmente quer? É a pergunta de Jesus para o Bartimeu. Bartimeu, o que tu queres que eu faça? E é sim uma angústia muito grande, porque por causa desse ritmo de vida, nós não vamos tendo a capacidade de escolher. Nós vamos perdendo o direito de escolher. É justamente um dos pontos mais conflituosos para nós no exercício da nossa liberdade interior. É quando você deixou de ter condições de escolher. E é por isso que nós precisamos ficar atentos ao contexto onde nós estamos plantados. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa? Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à duração de sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã será lançada ao fogo, não fará muito mais ele por vós, gente de pouca fé. Portanto, não vivais preocupados dizendo, que vamos comer, que vamos beber, como nós vamos nos vestir? Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá a sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. É tão interessante, minha gente, a gente perceber o acolhimento das ideias de Jesus ao coração da gente. Como se tivesse o poder de nos abraçar. Como se tivesse o poder de entrar no nosso coração e nos dar um alento, um significado. É assim que a gente precisa compreender a palavra. Como aquela que acolhe a nossa humanidade e nos empresta recursos para a gente ser melhor. Sempre que Jesus está diante dos seus amigos, e todos aqueles que estavam para ouvi-lo ele considerava amigos, era justamente para ajudá-los a viver. Essa palavra vem sempre para nos dar um aconchego e ao mesmo tempo é como se pudesse depositar dentro de nós um pequeno conflito que vai abrindo a nossa mente para a gente compreender cada vez mais como é que nós podemos viver a nossa vida. O Senhor nos fala, Ele nos diz, Ele nos convida a entrar no difícil contexto da simplicidade. Nas bem-aventuranças, Jesus já começa a chamar a atenção para a necessidade de buscar uma série de situações práticas. Dentro da bem-aventurança, ele coloca um discurso absolutamente difícil de compreender,
Porque no primeiro momento parece contraditório. Como é que alguém pode ser feliz sendo pobre, né, Ziza? Como é que alguém pode não ser feliz sendo pobre? Jesus fazia um jogo de palavras que também entrava dentro de conceitos que ele quebrava. Sim. As pessoas pensavam, é verdade, às vezes a gente pensa assim mesmo, só é possível a gente ser feliz se a gente tiver muito. Ele disse que não. Se eu tiver Bem-aventurado, tudo que eu quiser, eu vou estar pronto para ser feliz. Não, bem-aventurado é aquele que consegue administrar o não ter. Em paz, né? Em paz. Sem ficar reclamando, chorando. Claro, não é nenhum problema a gente trabalhar para a gente conquistar, para a gente ter. Sempre digo isso. É direito seu, com honestidade, com o seu trabalho, você construir a sua casa, você ter o direito ao lazer, estudar, você dá o conforto aos seus filhos, mas não se esqueça de que existe uma riqueza infinitamente superior a tudo aquilo que materialmente a gente pode ter, que é inclusive nos ajudar a significar o que o dinheiro nos deu. Rico não é aquele que tem muito, mas rico é aquele que precisa de muito pouco para ser feliz. Olha isso. Sabe, feliz com pouco, né? É um espírito grato. Você sabe, Ziza, que andando pelo Brasil, na oportunidade de conhecer tanta gente, quando uma pessoa faz a experiência da misericórdia e da fé, ela assume uma riqueza que nada nessa vida pode dar. Não é nada pode ser maior do que você acreditar na misericórdia de Deus. Nada. Você passar por aquela experiência de viver o desconcerto da misericórdia. Deus me ama. Deus me ama, me sustenta e me ajuda a dar um significado até quando eu não tenho. Eu já falei isso aqui muitas vezes e você certamente já me ouviu. Deus me fala assim quando me diz não. Deus me protege quando muitas vezes a vida me nega alguma coisa. Quando eu preciso passar pelo difícil momento de não conseguir identificar uma vantagem. Ali eu preciso me despojar das expectativas, daquilo que eu achava que podia ser. É a tão sonhada simplicidade, a confiança nessa misericórdia que vai nos envolvendo de sabedoria. Às vezes a nossa insegurança, ela é tão determinante que ela nos escraviza. Eu muitas vezes me percebo escravo das minhas inseguranças. Esse evangelho de hoje ele é muito difícil. Você não se preocupar com o que vai comer amanhã. Você não se preocupar com o que vai vestir. Tem que ter muita liberdade interior e confiança para ser capaz de compreender essa palavra, extrair o coração dela e acreditar. Que não é uma irresponsabilidade. Que muita gente poderia pensar, mas isso é irresponsável, não é verdade? Ou às vezes... Eu não vou ficar preocupado com o que eu vou comer amanhã? Não se trata de viver a irresponsabilidade. A despreocupação não é o desplanejamento, né? A gente pode planejar, mas não ser dependente de um cumprimento. Mas estar livre e à disposição das mudanças que a vida exige, às vezes. Às vezes eu vejo me esforçando tanto para conquistar uma coisa simples que eu queria. Às vezes nem me custava tanto, ou não custava tanto para o fulano que podia fazer para mim. E aí não acontece. E aí tem uma coisa que precisa soltar dentro de mim. Tem um apeguinho que precisa soltar. E nessas horas eu dou um salto dentro de mim. Assim, na hora que solta esse apego, eu acho que a alma se solta, eu acho que a gente dá saltos de maturidade, eu acho que a gente dá saltos de amor, dá saltos de leveza. E você passa a ser muito mais livre, muito mais leve e menos orgulhoso, na verdade, né? Porque você passa a entender e a compreender quando uma pessoa erra ou quando ela se é apegada com uma coisa e a pessoa vai lá e sei lá, de repente comete uma ação que te prejudica e você precisa soltar aquele erro, soltar aquela... Falando de mágoa mesmo, porque que é uma mágoa, né? É um apego a uma coisa que não foi do jeito que eu queria, né? Justamente. Não foi do jeito que eu queria, eu fico aquilo anos e anos e anos, eu não peço perdão, fulano tem que pedir primeiro. E também esse é um tipo de peso, né? É um tipo de riqueza negativa, né? A simplicidade será sempre um caminho muito difícil de ser alcançado. Porque a gente precisa, como a Ziza dizia, a gente precisa ter muita coragem para abrir mão dos nossos excessos, né? Os simples são sempre corajosos. Acho que os simples são sempre corajosos, porque ele é quase um revolucionário, né? O simples, ele se atreve a ser ele mesmo de um jeito
sereno, interno, porque é uma luta travada interna primeiro. Acho que uma escolha pela simplicidade é uma escolha de liberdade poderosa interior, porque já nada te seduz ao ponto de te dominar e te fazer perder seus princípios mais sagrados, mais importantes. É por isso que eu acho que as pessoas simples, realmente, eu não digo simples de simplicidade material, eu digo de simplicidade da alma mesmo. Isso. Eu tive uma pregação que mexeu muito comigo. Engraçado, né? Eu fiz a pregação e, no entanto, eu saí de lá muito modificado, que eu fiz lá na Serra da Piedade. Uhum. O evangelho naquele dia era um convite justamente ao despojamento material. E eu falava na minha reflexão que antes de nós termos coragem de tirar uma roupa que sobra no guarda-roupa da gente, parece que a gente precisou ter retirado algumas coisas de dentro da gente. Não é verdade? O despojamento material é uma consequência natural de quem consegue viver o despojamento da alma. Se a intenção é funda, ela precisa ter raiz funda, né? Às vezes a gente precisa de uma ação que venha de fora para dentro até educar o que está dentro. Às vezes eu tenho, sei lá, uma blusa, eu quero dar para alguém. Quando eu vou dar para alguém, eu sinto aquela dorzinha, aquele contorcimento interior. Assim, eu não queria dar. É porque você ainda acha que um dia pode usar, né? Aquelas mentiras que a gente conta. E aquela pergunta, o que significa eu ter isso? Que raiz tem isso? Que valor tem isso? O que é isso? Quem eu seria sem isso? Quem eu me torno sem isso? E é uma pergunta libertadora, né? E é tão bom. Eu acho que a simplicidade é construída de desapegos, assim. E desapegos secretos é um trabalho tão interior, muito secreto, muito pessoal, muito particular. E é libertador. Eu acho a maior oração de libertação que pode existir é essa, assim, da gente ser livre da gente mesmo, como Santa Teresa dizia. Talvez você que nos acompanha em casa já tenha se feito isso. É uma pergunta que a gente não deveria negligenciar. Por que eu tenho isso? O que eu tenho está a serviço de quê? E que eu preciso ter isso, né? Justamente. Está a serviço de uma necessidade ou isso está a serviço de uma vaidade? Sim. Que não tem fundamento. Às vezes a necessidade ela é alimentada por uma mentira que nós nos contamos uma vida inteira. Por que eu preciso ter essa casa tão grande? Por que eu preciso ter tantos carros? Por que eu preciso ter tanto dinheiro no banco? Ou por que eu preciso precisar, né? Às vezes a gente inventa necessidades, né? E é engraçado que a gente constrói mentiras tão bem elaboradas que você passa 30, 40 anos da sua vida trabalhando para a manutenção daquelas mentiras. Então a gente trabalha muito porque a gente acha que a gente vai precisar de todo aquele dinheiro, que a gente vai precisar de toda aquela estrutura material que a gente criou, quando na verdade, se a gente tivesse sido honestos e responsáveis com essa pergunta, talvez a gente não tivesse desperdiçado tanto tempo na vida. Não é que a gente não teria trabalhado, é que a gente talvez teria trabalhado um pouco menos e apreciado um pouco mais o que a vida nos deu. Às vezes eu fico vendo, Ziza, que na vida espiritual muitas pessoas não crescem por causa justamente da coragem de sondar as questões humanas que pesam. Porque às vezes nós queremos tratar as questões espirituais sem tocar as questões humanas. Não tem jeito. Eu quero ficar mais santo sem deixar de ser ciumento. Não tem jeito. Não é verdade? Eu quero ficar mais próximo de Deus, eu quero ter uma alma mais pura, mas eu não quero abrir mão das mágoas, das picuinhas que eu cultivo no meu dia a dia, com meu irmão tal, com minha esposa, com meu esposo. A gente vai criando uma teia extremamente desfavorável à vida espiritual da gente, e depois a gente quer ser espiritualizado. Você assistiu a Missão? Daquele gravado na Argentina? Isso. Sim, há bastante tempo. Tem uma cena que eu gosto muito, que aquele rapaz que comete um crime, que se impõe um fardo. E o fardo dele é físico, né? Ele se coloca uma penitência de carregar uma coisa enorme nas costas, que ele vai arrastando aquilo ao longo da vida. E numa maneira de expurgar o pecado, ele então colocou-se esse sacrifício. É que ele foi muito tempo na vida dele, até o momento em que ele está subindo uma cachoeira, naquele momento de muita dificuldade, e que ele é colocado diante de um limite. Ou ele joga aquele fardo fora, ou ele não consegue chegar até o fim. Senão ele iria cair. Ele estava sem forças para o próprio corpo.
Muito mais ainda para um corpo é uma espécie de uma mochila enorme que ele carregava, um monte de tralha pesada, que era uma maneira que ele tinha publicamente de demonstrar que era um pecador. E é muito bonita a cena, porque alguém olha para ele e fala: meu amigo, ou você joga isso fora, ou você não chega até o fim. Meu Deus. E a cena é lindíssima, porque ele vai tendo coragem de soltar o fardo das costas, e aí ele olha para baixo, aquilo caindo, aí ele se agarra na pedra e chora como se fosse um menino mesmo que tivesse conseguido viver uma libertação. Ou melhor, como tivesse recebido uma consciência nova, enfim. É o que acontece com a gente toda vez que nós temos coragem de julgar fora os excessos que nos impedem chegar ao alto da montanha. A vida espiritual é feita desse fio que vai tecendo uma tela imensa de humanidade, né? Eu não consigo ver separado, assim, eu já não consigo mais. E eu acho que é tão entranhado a minha experiência com Deus, desse desafio constante humano. Porque às vezes a gente reza esperando um repouso humano para que a gente viva uma altura espiritual das coisas, né? Um repouso dos meus conflitos humanos para que Deus me visite. E não existe esse repouso. A alma humana, ela é feita de tensão eternamente, sempre vai ser uma luta interior. E nessa luta o repouso acontece, no meu modo de ver, só no exercício forte da humildade mesmo, da simplicidade. É quando você se rende, na verdade, né? Se rende. Você sabe que eu tive um contato muito forte com o conceito de humildade com o Léo. E nós estávamos num retiro daquele, lá na Casa Deon, e uma senhora veio parabenizá-lo perto de mim. Eu lembro que nós estávamos nós dois caminhando lá de fora. Aí, de repente, ela foi, elogiou, e todo mundo fica bem constrangido quando você fica sendo elogiado demais, né? É desconfortável. Eu dou um jeitinho de parar logo o elogio e abraço a pessoa. Obrigado pelo carinho. Tá bom, né? Tá ótimo. Só a pessoa vai exagerando e você vai ficando constrangido. E aí o Léo, ele parou, deixou ela falar, ele falou assim: minha filha, você está vendo aquelas flores bonitas ali? Sim. Sabe por que aquilo ali está bonito daquele jeito? Sim. Porque existe esterco ali. Sabe o que é esterco? É merda. Perdão a palavra. Pronto, eu sou isso. Aqui no crescimento desses jovens, eu sou o esterco. Então, quem faz a obra acontecer é Deus no coração deles. Sim. Então, o conceito de humildade vem de humus. É a parte fértil da terra. E é aquilo que a gente não vê. O que está crescendo sobre a terra é o resultado do humus, da fertilidade do humus. Olha como isso é interessante. O humus é essa realidade que nos planta em nossa casa. É igual você, não adianta nada você ser a pessoa mais simpática no seu ambiente de trabalho, a mais querida, se você é um chá de poejo dentro da sua casa. Já tomou chá de poejo, Ziza? Não, graças a Deus. É o pior chá que existe na vida. É o pior chá que existe na face da terra, é o chá de poejo. Há pessoas que têm essa facilidade de serem simpaticíssimas, queridas, onde vão, com as pessoas, né, que encontram. Depois chega em casa e é aquele chá de poejo. Porque não compreenderam que o primeiro lugar da realização humana é o humus. É o lugar onde a gente vive essa humildade de ser apenas mais um no meio do grupo e a gente sobreviver sendo mais um. E ter a capacidade de não ser o centro, né? Sair do centro. O centro da conversa, o centro do assunto, o centro da atenção, e deixa o outro existir, fica natural um tempinho, se exercita nisso, é um exercício, né? De vez em quando aceite ser coadjuvante. Esquecido. Nossa Senhora, como isso faz bem. Quando a gente descobre. O primeiro sabor é amargo, mas depois adoça. Você cresce. Medo. Medo é universal, todos nós sentimos. Você sente medo de ser só? Você sente medo de ser traído? Você sente medo de ser injustiçado? Você tem medo da doença? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de não ter segurança?
Você experimenta na sua carne, você sente na sua alma, quando a dor punge dentro de você. E você precisa gritar por amor. E você não dá conta da vida sozinho. A vida não é suportável. E você precisa olhar para os lados e você precisa descobrir alguém anunciando a elas que a força de Deus está disponível, que nós não nascemos para o fracasso. Ser feliz é urgente. E pode ter certeza que na preguiça você não chega lá. É preciso empenho, minha gente. O medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos. Se você está perdido no meio da multidão, o que mais lhe assusta é você não ter um olhar onde você fixar o seu. A psicologia nos ensina que quando nós somos olhados de um jeito certo, cresce dentro de nós a crença em nós mesmos. O olhar é o lugar da nossa segurança. No momento do nosso medo, se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado, se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. Você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você, e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, daquele fracasso, o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar os seus olhos. Se de repente você está devagar, e você está com medo, alguém segura na sua mão e diz: não se preocupe, vou ficar do seu lado. Aí você fala: mas você não tem que ir? Ela diz: eu tenho que ir, mas eu decidi que vou ficar com você. Diminui o medo. Entrou no seu tempo, viu você como você. Você sabe por experiência própria que no momento da sua mudança, se você tem alguém segurando na sua mão, se você tem alguém olhando nos seus olhos e mudando junto com você, fica mais fácil. Diminui o medo. Medo de não ser reconhecido, medo de não ser compreendido. Quando você está diante de alguém que tem o poder de tomar decisões sobre a sua vida, e você tem medo que aquela decisão não seja tomada considerando aquilo que você é. O medo que você sente, as dores que você tem, os limites que você quer nos transformar em gente de bem. E para isso é preciso vencer os medos. A gente não alcança o sucesso da graça se a gente não vence a cadeia do medo. Para que cultivar fracasso? Invista em você. Foi para cima que você foi projetado. E isso, gente, eu digo sem medo de errar. Investimento pessoal que você faz no momento em que você não se acostuma com a pilastra torta que você construiu, que você tem medo de destruir porque você acha que vai cair. Quando você se acostuma a ser uma casinha qualquer, não! Olhe para o projeto inicial que Deus fez. Não é qualquer coisa que Deus projetou para você. Os seus limites não podem ser impedimento para você chegar ao final dessa construção. Não pensavam pequeno. A alma, a humildade precisa nos fazer pequenos, mas nós não podemos ser pequenos diante de Deus. E alcançar essa grandeza só é possível pela força da humildade. Cuidado com aquilo que você elege como realidade de valor na sua vida. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as respostas que você dá ao mundo. Cuidado com as respostas que você dá à realidade. Os que precisam saber escolher nas pequenas coisas a justiça, a verdade, a honestidade. É disso que nós estamos falando, minha gente. Há momentos da nossa vida em que a decisão tão importante é ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar. Algumas pessoas estão escolhendo o que não presta. Nós podemos escolher o que presta. Vinde a mim,
Todos vós que estáis cansados, com o peso dos seus fardos, que eu vos... Não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar. Não. Peça a ele forças para agir do jeito certo para chegar ao... Dá para derrubar as muralhas? Não. Reza, grita na beirada dela. Insista, grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Corra atrás. Corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter outro destino se não tornar-se puro também, purificar aos poucos a sua vida, o seu coração destes excessos que lhe enchem de medo. Tenho medo de chegar até lá. Então, porque tenho medo de chegar até lá, eu sento e fico lamentando a minha vida inteira. Oh meu Deus, mas são 100 quilômetros daqui. Dá o primeiro passo, que já não faltam 100 quilômetros mais. Agora, se a gente se segura naquilo que é inútil, naquilo que não nos faz crescer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quantas vezes na vida, minha gente, nós precisamos do tombo para poder descobrir o lugar essencial, o nosso lugar. Quantas vezes nós nos utilizamos das futilidades da vida, a gente perde o nosso tempo com futilidade. Mas aí, quando pela força do movimento de Deus na história, você descobre que é justamente o olhar de Deus fixos em nós, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecendo. A vitória está diante de nós. E que para a gente chegar a ela, basta a coragem de se erguer. Vou ler um texto muito interessante para ajudar também a gente na reflexão. Chama-se Carga Inútil. Certo dia, um professor atento ao comportamento dos seus alunos observou que poderia ajudá-los a resolver alguns problemas de cunho íntimo e propôs uma atividade. Pediu a todos que levassem uma sacola e algumas pedras de vários tamanhos e formas para a sala de aula, para a próxima aula. No dia seguinte, orientou que cada um escolhesse uma pedra e escrevesse nela o nome de cada pessoa que sentia uma mágoa, de quem eles tinham uma mágoa, uma inveja, um rancor ou um ciúme. A pedra deveria ser escolhida conforme o tamanho do sentimento. Depois que todos haviam terminado a tarefa, o professor pediu que eles colocassem as pedras na sacola e a carregassem junto ao corpo para todos os lugares onde fossem, dia e noite. Então pegaram aquelas pedras, colocaram o nome de pessoas ou de sentimentos, e desde aquele dia começaram a carregar essa sacola dia e noite por onde iam. Se alguma pessoa viesse a lhes causar sofrimento ainda intenso, eles poderiam substituir a pedra menor por uma maior ainda. E se uma nova pessoa os magoasse, deveriam escolher uma nova pedra, escrever o nome e colocar na sacola. Quem resolvesse o problema com algumas das pessoas cujos nomes já haviam sido escritos nas pedras, poderiam retirar a pedra e lançá-la fora. E assim foi feito. Algumas sacolas ficaram cheias e pesadas, mas ninguém reclamou. Naturalmente, com o passar dos dias, o conteúdo das sacolas aumentou em vez de diminuir. O incômodo de carregar aquele peso se tornava cada vez mais evidente. Com o passar dos dias, os alunos começaram a mostrar descontentamento. Afinal de contas, eles estavam privados de muitos movimentos, pois as pedras pesavam e alguns ferimentos surgiram provocados pela saliência de algumas pedras. Para não esquecer a sacola em nenhum lugar, os alunos deixavam de prestar atenção em outras coisas que eram importantes para eles. Passado algum tempo, os alunos pediram uma reunião com o professor e falaram que não dava mais para continuar a experiência, pois estavam cansados de carregar aquele peso morto. E alguns ferimentos já estavam incomodando. O professor, que já aguardava pelo momento, falou-lhes, com sabedoria:
Essa experiência foi criada só para mostrar o tamanho do peso espiritual que a mágoa, a inveja, o rancor e o ciúme podem causar na nossa vida. Quem mantém esses sentimentos no coração perde um tempo precioso da vida, deixa de prestar atenção em fatos importantes, além de provocar enfermidades como consequência deste peso. Esse é o preço que se paga todos os dias para manter a dor e os sentimentos negativos que desejamos guardar conosco. Agora a escolha é sua. Você tem duas opções: jogam fora as pedras e continuam a caminhada, ou vocês vão mantê-las diariamente, desperdiçando forças para poder carregá-las. Se optarem pela paz íntima, terão que se livrar desses sentimentos negativos. Um a um, os alunos foram desfazendo das pesadas sacolas e todos foram unânimes em admitir que estavam se sentindo mais leves em todos os sentidos. É uma verdade isso, né? É impressionante. O texto é muito simples, muito direto, pode parecer até ingênuo, né? Mas é uma realidade. Muitas vezes na nossa vida nós estamos levando uma sacola de pedras sem perceber. E há um detalhe que o texto não fala, é que a gente corre o risco de se acostumar com o incômodo. É impressionante. Quando nós nos acostumamos com o ódio fica tão incorporado na nossa vida que a gente já não sabe mais que está odiando o tempo todo. Porque a gente se ocupou demais daquela pedra pesada, a gente se acostumou com o peso dela. Livrar-se desses excessos, minha gente, é muito importante para a nossa saúde espiritual, psíquica, emocional, tudo. A nossa saúde física depende dessa leveza. E é interessante que nós vamos levando esses pesos, muitas vezes justamente porque não refletimos sobre eles. Às vezes nós não fazemos a faxina destes sentimentos, né? Nós vamos nos acostumando gradualmente com essas pedras que nós vamos levando. De repente, tem 20 anos que aquela pessoa me magoou, eu ainda guardo aquela pedra no meu coração, eu ainda levo aquele peso comigo, e já não sinto nem que estou levando mais, porque ficou incorporado. Mas de alguma maneira me adoece, porque me pesa. Porque o coração que se ocupa do ódio corre o risco de não amar. Amor e ódio ocupam o mesmo espaço dentro de nós. Só que com uma diferença. O ódio obstrui os espaços. O amor abre portas. Quanto mais a gente ama, mais a gente pode. O ódio é o contrário. Se ele entra dentro do nosso coração, ele dificulta que a gente ame. E ele vai crescendo, ele vai se avolumando, dando ao coração, impedindo este coração de ter o sentimento positivo que é o amor. Por isso que é tão importante a gente fazer, todos os dias antes de dormir, será que hoje eu estou levando para a cama comigo? Será que eu estou levando para o meu descanso o peso de algum ódio? Às vezes nós escutamos desaforo, as pessoas são injustas com a gente, não é? Às vezes as pessoas dizem coisas horríveis sobre nós. Aquilo nos machuca. Agora, eu sou livre para escolher dormir com aquilo que me machucou ou fazer a minha faxina e deixar que aquilo vá no banho que tomo, né? Às vezes o banho ele pode ser terapêutico. Entra debaixo do chuveiro e ele pode ser a sua oração. Você pode, Senhor, assim como essa água está lavando o meu corpo, eu quero que todos os meus ódios, todos os meus ressentimentos sejam jogados fora. Aí um bom exercício, sabe o que é? É você esquecer aquele sentimento ruim que a pessoa lhe causou. Como? Ocupando com coisas boas. Por isso é bom sempre ter um livro na beira da cabeceira, né? Para você abrir. Ou às vezes escutar uma música boa que você sabe que vai preencher a sua cabeça, que vai preencher a sua mente, o seu coração. Porque a partir do momento que você faz essa substituição, você está dando ao seu corpo a oportunidade de livrar-se, de metabolizar aquele mal que o outro tentou lhe fazer.
Uma calúnia, uma fofoca. Às vezes o outro não viu os bastidores da sua situação e já fez um julgamento seu. Às vezes o outro olhou muito apressadamente, né? Olhou depressa demais para você. Teve aquele sentimento negativo, falou, te machucou, te magoou, disse coisas que foram desagradáveis de serem ouvidas. E aí você, antes de dormir, você entra em reconciliação consigo mesmo. Porque às vezes a gente não tem tempo de se reconciliar com o outro naquele momento. Mas você precisa reconciliar-se consigo mesmo. Porque o grande mal que o outro pode provocar em nós é justamente quando eu me torno inimigo de mim mesmo. Quando o outro, dizendo um desaforo para mim, me machucando, ele provoca essa inimizade interior, então sim, aquela palavra vai surtir um efeito muito negativo sobre mim. E isso eu posso neutralizar com coisas boas. Escute uma boa música, leia um bom livro, mas não leve para a sua cama aquele desacato, aquela palavra maldosa, aquele sentimento negativo. E às vezes a gente traz isso de anos e anos e anos. Então, comece a livrar-se de tudo isso. Não leve mais esse saco de pedras, né? E às vezes você vai lá reconhecer, a partir desse momento que a gente está falando, você começa a reconhecer, é verdade. Tenho levado essa pessoa como um peso. Não. Você não merece isso. É por isso que o perdão é uma atitude, é um gesto profundamente reconciliador, que nos reconcilia com o outro, mas que nos reconcilia aqui, nessa dimensão interior também. Eu volto a me amar, eu volto a me cultivar. Eu não vou permitir que o ruim do outro venha crescer. Isso que faz a diferença. Quando nós acreditamos na história que estamos vivendo. Essa satisfação pessoal, interior, que você tem de saber que você está buscando sim as coisas do alto. Você está sendo capaz de identificar no dia a dia da sua vida quais são as realidades rasteiras, diabólicas, que lhe impedem de viver a dimensão altiva do cristianismo. Virtudes ao invés de defeitos. Buscar uma vida virtuosa. Buscar leituras que nos façam viver essa vida virtuosa. Buscar uma conduta de vida ou até mesmo um contexto de amigos. Porque isso também é interessante a gente ressaltar. Quando a gente de fato opta por uma vida no alto, nós vamos mudar as amizades. Nós não vamos querer qualquer conversa. Nós não vamos querer qualquer ambiente. Tudo aquilo que a gente perceber que está sendo nocivo e nos fazendo regredir nessa vida da graça, nós não vamos querer para nós. Seremos honestos com os relacionamentos que estabelecemos. Se eu percebo que fulano de tal não me ajuda no meu processo de ser cristão, eu vou pensar 2, 3 vezes antes de dar intimidade a ela, ou de dar a ela uma autoridade afetiva sobre mim. Porque amizade é autoridade afetiva. É uma autoridade afetiva que nós exercemos uns na vida do outro. Você acredita no que eu lhe falo porque sou seu amigo. Eu acredito no que você me fala porque somos amigos. E se de repente você começa a me puxar para trás, ao invés de me levar para frente, eu posso às vezes nem perceber isso. Que você possa estar sendo um obstáculo ao meu crescimento humano. Mas se eu percebo, se à luz dessa fé, eu identifico que alguns relacionamentos não estão me permitindo crescer em Deus, é minha honestidade rompê-los. Padre, mas então eu vou jogar o outro fora? Não, eu vou reposicioná-lo nas peças ali da minha vida. Isso é questão de honestidade. Eu tenho o direito de reposicionar as pessoas na estrutura da minha vida. Eu não tenho o direito de julgar ninguém fora. Eu não tenho o direito de me sentir melhor que ninguém. Mas eu tenho o direito de dizer quem eu quero
que continue tendo autoridade efetiva sobre mim. Aí a gente volta àquela frase que eu já disse várias vezes. Quem são os melhores amigos que podemos ter na vida? São aqueles que nos tornam amigos de Jesus. São aqueles que nos aproximam do coração do Evangelho. São aqueles que nos resgatam do fosso das nossas misérias. É bom você ter um marido assim, não é? Que lhe promove da mesma maneira como Jesus promoveria se ele pudesse humanamente estar na sua vida. É bom você ter um irmão assim dentro de casa, não é? Saber que ele quer o mesmo que Deus quer para você. É bom ter um namorado assim? Ah, padre, esse é do sonho, só existe no conto de fadas, Tá mais fácil achar um sapo do que um príncipe. Mas é melhor você saber que é sapo e já passar longe do que você achar que é príncipe e chegar lá e é um sapo. Você sabe que te ama de verdade quando você identifica que o querer dele é despertar em você a sua melhor parte. Quando você percebe que o outro é um promotor das suas virtudes. Não age motivado pelos ciúmes dele, nem tampouco pelos egoísmos. Ele é na sua vida o que Deus seria se pudesse humanamente estar da mesma maneira como nós estamos. Eu falava sobre isso na Eucaristia, que celebrava para o meu grupo essa semana. Tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Recíproco isso. Não é? É Jesus que me dá o corpo dele, e sou eu que dou a ele o corpo. A Eucaristia não é só uma via. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tá bom, Senhor. Eu te comungo e te dou a oportunidade de andar pelo mundo através do meu corpo, de olhar para as pessoas através dos meus olhos, de agir com os meus braços, de fazer o que precisa fazer no mundo através de mim, de pensar, de revolucionar as estruturas da mesma maneira como o Senhor revolucionou naquele tempo. Revolucione através de mim, Senhor. Por isso eu preciso estar cada vez mais mergulhado no seu Evangelho, porque eu quero ser a sua palavra viva por onde eu for. E quero levar a buscar as coisas do alto quem estiver ao meu lado ou quem passar pela minha. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Como é? Pois confio. E hoje o programa Direção Espiritual tem um prazer de ter um ser humano que vive para isso, para levar os outros para o alto. A gente sabe que tem muita gente que vive para julgar os outros nas misérias. Não é? Tanta gente promovendo a droga, tanta gente promovendo a sexualidade sem responsabilidade, sem amor. Mas de vez em quando a gente cruza pessoas que estão empenhadas em tornar esse mundo melhor. E eu tive a oportunidade de encontrar essa criatura lá em Angola, fazendo a diferença no mundo, nos espaços que lhe pertencem. Meu querido Miguel Buila, seja bem-vindo. O povo brasileiro te abraça através do programa Direção Espiritual. Louvado seja Deus. Que belezinha. Quero apresentar também hoje o meu querido que está me acompanhando na peregrinação, Josélio. Muito obrigado, meu irmão. Uma salva de palmas para o Josélio. E agora uma salva de palmas calorosa brasileira para esse meu irmão Miguel Buila. Miguel, conta pra gente qual é o trabalho que você tem feito hoje em Angola, através da música. Primeiro, onde você nasceu? Que lugar? Luanda. Luanda, na capital mesmo. É. Vou ficar sentadinho daqui, viu? Assim, Luanda.
Nasceu em Luanda. Começou a cantar quando? Já nasceu cantando, né, pelo jeito. O médico, quando bateu na bunda do Miguel para ele acordar, para ele começar a viver, ao invés de chorar, ele cantou. Não, mas foi uma experiência muito, digo, engraçada, porque a pessoa que me convidou queria ser padre. Eu disse, pensa bem, eu quero dar netos à minha mãe, e você? Você falou que queria dar netos, Falei, né? E pronto, essa pessoa desistiu de ser padre, pensou bem, acho eu. No entanto, ele convidou-me para cantar, para pertencer à comunidade. Você tinha quantos anos isso? Na altura, acho que eu devia ter 12, 13 anos. 12, 13 anos. Perdi o meu pai aos 7 anos, e então a minha atividade, a minha vida na igreja era mais firme. Então, quando ele convida-me para cantar, eu disse, não, eu quero estudar apenas, eu quero me formar, fazer a minha família. Mas não é que quando comecei a ter encontro pessoal com Jesus, a minha vida mudou. Mudou porque eu hoje tenho as pernas que eu sonhei durante a minha infância. E Deus me deu essas pernas através do louvor. O Espírito Santo mostrou-me que eu, para vencer, para viver, para eu conquistar o sorriso daquelas pessoas que me desprezavam, eu tinha que ter atitude, porque eu também tive a minha mãe alcoólatra. Lembro-me que uma vez avisaram-me que ela estava jogada na rua. E eu, paraplégico, não sabia o que fazer para acudir. Mas graças a Deus a minha mãe converteu-se. Ela já não bebe, nem tem sinais. Então, o que eu podia apresentar a Deus? Senão a minha gratidão por tudo que Ele fez na minha vida. Disseram que eu não podia ter filhos. Hoje eu tenho um casal e o segundo filho faz hoje 2 anos. E Deus é Deus. Louvando, eu consigo fazer com que as pessoas também, aquelas que não têm pernas para chegar a Deus através do louvor, consigam obter essas pernas. E muita gente, nessa peregrinação principalmente, dizem assim, mas tenha fé, você vai andar. Para que mais andar se eu já tenho o que é o melhor de Deus, o seu coração, a sua misericórdia? Acho que andar nesse mundo não faz diferença. A única coisa que faz diferença é o amor e a misericórdia de Deus. E é isto que eu canto. Eu louvo a Deus por isso. Tenho uma dúvida que ultimamente venho me questionando. Quando temos um objetivo, uma meta, traçamos planos e ideias para atingir tal objetivo. Mesmo quando passamos por alguma dificuldade, geralmente procuramos meios de tentar solucionar, sair ou passar da melhor maneira por aquele momento. Tudo isso nos leva a uma posição de pedir a Deus que nos ajude na conquista daquele objetivo ou na solução de um determinado problema. Sempre escutamos nas pregações, nos grupos, encontros de jovens, nas letras de canções e na própria palavra de Deus. Deus é Pai, Deus é misericordioso, tão bondoso, que te dá a liberdade de pedir. Pedir em suas orações o que deseja, o que necessita. Pedir e recebereis, está escrito na Bíblia. Coloca tuas mãos em posição de receber para que Deus lhe entregue bênçãos, graças. Mas o que me deixa confuso é que ao mesmo tempo que ouvimos e refletimos tudo isso, também em outros momentos, em canções, palestras e tudo mais, ouvimos que Deus sabe de todas as nossas necessidades, que tem um cuidado tão grande conosco, bem mais que com os lírios do campo, que precisamos deixar Deus guiar e conduzir nossa vida. E muitas vezes queremos ser Deus de nós mesmos. Quando estamos ali lutando por algo, batalhando, pedindo que Deus nos ajude, nessa ou naquela dificuldade, entendemos que para ser assim, ficamos felizes, logo lembramos de agradecer.
Mas quando começa a ter pedras no caminho, dificuldades para se atingir aquele objetivo, devemos entender que aquilo não é para ser do jeito que queremos? Ou estamos desistindo diante do primeiro obstáculo? Será que Deus não colocou aquele obstáculo para passarmos e chegarmos mais fortes e confiantes lá no fim? Se desistirmos logo no início, pois pensamos que Deus não quer daquele jeito, não estamos sendo fracos diante de um primeiro obstáculo? Primeira coisa, minha filha, nós temos que entender que a vida humana é o lugar que Deus escolheu para agir. Não há nada de extraordinário nessa ação de Deus aqui neste aspecto. Sabe por quê? Porque tudo pode ser um lugar de revelação. Da mesma maneira como Moisés ficou encantado com aquela sarça ardente, nós precisamos entender que o tempo todo na nossa vida existem algumas sarças também ardendo diante dos nossos olhos. Quais são essas sarças? Os fatos, os acontecimentos, as dificuldades, as alegrias, as tristezas. Como é que nós podemos nos posicionar diante de tudo que a gente... Lembra que a gente falava na semana passada? Que nós temos o eu ideal e o eu real? Que muitas vezes a infelicidade nasce justamente quando nós não conseguimos concretizar no eu real aquilo que nós temos como eu ideal. É assim que Deus age em nós. Nos ajudar a encontrar um equilíbrio para que nós possamos realizar, para que nós possamos viver na nossa vida essa satisfação de ser quem a gente é. Para isso que a gente pede, para isso que a gente reza, não é verdade? A gente sempre pede a Deus que nos ajude a abrir os caminhos, a gente sempre pede que Ele nos ajude a encontrar a melhor solução. Mas aí vem o conflito, que realmente em muitos textos bíblicos, em muitas canções que nós cantamos, nós dizemos que a gente não precisa pedir, que Deus já sabe tudo. Então fica um conflito. Como é que eu vou pedir se Ele já sabe tudo? É aí que está a beleza da oração. Porque a oração, ela não precisa ser um texto lógico. A oração é o desabafo que nós fazemos diante de Deus. É o desabafo que nós realizamos diante dele, confiando a Ele as nossas realidades. E aí, no meio da oração, a gente acaba dando um palpite para que Deus pudesse fazer do jeito que a gente acha que é melhor. E aí a gente pode parecer que nós somos Deus de nós mesmos, né? Mas tudo depende da maneira como nós entregamos para Ele, Alessandro. Veja bem, entregar as situações para Deus é, antes de qualquer coisa, a gente não abrir mão das responsabilidades que são nossas. Se eu apresento, eu tenho determinado problema, meu Deus, eu preciso passar neste concurso. Aí eu apresento essa situação para Deus. Eu quero passar. E para passar eu preciso estudar. Então eu faço a minha parte. Tenho a minha vontade e tenho o meu empenho ajudando essa vontade a ser concretizada. Mas aí também a gente precisa confiar nas mãos de Deus, porque nós não sabemos se passar neste concurso é o melhor para nós. Não é assim na vida? De vez em quando nós insistimos em pedir para Deus aquilo que nós queremos. Eu quero passar neste concurso e para isso me empenho. Mas nem sempre aquilo que é melhor para mim é aquilo que eu estou desejando. É por isso que é importante que a nossa fé seja sempre histórica, concreta. A fé concreta passa o tempo todo pelo bom senso. Antes de pedir a Deus, eu preciso filtrar o meu pedido. Será que aquilo que eu estou pedindo a Deus fere as regras do bom senso? Esse é um bom discernimento. Antes de pedir a Deus, converse com você mesmo. Quanto mais você... Isso é estado de oração também, viu? A oração não é só uma conversa com Deus. A oração é também uma conversa íntima que você realiza com você. O que é o exame de consciência? Uma conversa que você estabelece com você mesmo. Começa a pensar lá no que você fez de errado, no que poderia ter sido diferente. Né? E aí você pede perdão a Deus, mas precisou antes passar pela conversa sua com você. Muito interessante isso. E às vezes nós pedimos a Deus aquilo que a gente ainda não mastigou, aquilo que a gente ainda não refletiu, aquilo que a gente ainda não sabe se verdadeiramente é o melhor passo para a nossa vida. Minha filha, as dificuldades, os obstáculos
Você pode até dizer que Deus que o colocou. Você pode dizer, os obstáculos da vida fazem parte do processo. Tudo na vida está diretamente ligado a Deus. Nós acreditamos assim. Mas os obstáculos são processos naturais da vida, da existência. Nós somos precários. A vida tem precariedades. E os obstáculos fazem parte dessa precariedade. Digamos que este livro tenha sido escrito em inglês. Eu não sei inglês. Eu vou abrir, aqui não, porque não é um livro, isso aqui eu vou ouvir. Vamos pegar um livro para ficar melhor. Um casal especial, os pais de Santa Teresinha. Digamos que este livro tenha sido escrito em inglês. Eu pego e descubro que eu não sei ler o livro. Eu preciso do conteúdo do livro, mas eu não tenho a capacidade de ler em inglês. Isso é um obstáculo natural. É Deus que colocou? Não. Processo natural da vida. Quem não estudou inglês não sabe inglês. Se eu quiser mergulhar no conteúdo do livro, eu terei que fazer um curso de inglês. Então está aqui. Eu identifico naquela minha dificuldade, naquele meu obstáculo, uma atitude que pode me ajudar a superar o obstáculo. Não adianta nada eu ficar rezando, pedindo a Deus que me ajude a ler esse livro, se eu não faço o meu estudo do inglês. Não é assim? Então veja bem, a ação de Deus na vida humana sempre vai pedir uma resposta. Deus me abençoa, Deus me deu inteligência, Deus me deu capacidades, mas eu tenho minhas precariedades. Sou preguiçoso muitas vezes, não tenho ânimo de pegar aquele livro, de ir até o final. Você sabe disso. Eu não estou falando de uma coisa que você não experimenta. Quantas vezes na vida você deixou de experimentar situações maravilhosas porque lhe faltou disposição para elas? Estou com preguiça de acordar cedo, eu não dou conta, fico cansado demais. São os obstáculos. O contexto da vida. Não é assim? Mas aí, a partir do momento que você tem uma meta, você se sente abençoado por Deus, porque a vida é uma bênção. Só de estar aqui, de ter a oportunidade de fazer esse programa, isso para mim já é uma bênção. Eu estou com saúde, eu estou sem nenhuma dor, eu estou com disposição, eu estou feliz. Tudo isso é bênção. Aí eu venho, faço o programa de direção espiritual, me encontro com você. Pode ser que você esteja um pouco desanimado, mas aí assistindo o programa você fica um pouco mais feliz, um pouco mais animado, escuta alguma coisa que eu disse aqui, que de repente lhe motiva, e aquele obstáculo que antes você tinha, parece que foi eliminado, porque alguma coisa mudou dentro de você nessa sua disposição. É assim na vida, Alessandro. O obstáculo ele sempre vai existir para que nós possamos crescer. Se eu descubro que eu não sei inglês, aceito o obstáculo como um desafio e não como uma pedra de tropeço, eu vou me utilizar daquele obstáculo para poder ir além. Vou partilhar agora a minha vida. Eu sou um rapaz, já um moço, um homem feito, né? Eu vou fazer 40 anos. Eu sou um rapaz que nasceu no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Formiga, uma cidade que eu amo muito. Minhas raízes estão todas lá. Nasci na beira do rio Mata Cavalo, perto do rio Formiga, que é o encontro dos dois rios. Uma região extremamente simples, sem muitas oportunidades. E quais foram os primeiros obstáculos que eu enfrentei na minha vida? Processo, são obstáculos naturais de uma pessoa que nasce naquele lugar. Aí eu olho para os meus vizinhos lá, para muita gente que conseguiu superar os obstáculos do contexto, que foram além, que superaram. Não é que deixam de amar o lugar, não. É que sabem partir de um jeito certo. Porque quem sabe partir de um jeito certo, reconhecerá sempre o lugar de onde saiu. Eu não sei o que teria acontecido comigo se eu não tivesse enfrentado os meus desafios, os meus obstáculos. É natural que eu não tivesse estudado, é natural que eu não tivesse descoberto o sabor da literatura. Mas desde pequenininho eu era teimoso. A vida era muito contrária a mim. Eu não estou reclamando não, estou apenas partilhando. Tive muita dificuldade na vida, muita mesmo. Muitas restrições.
de todas as que você puder imaginar. Só que, graças a Deus, Deus me deu o dom de sonhar. Me deu uma natureza melancólica, criativa, e me ajudou a sonhar. Só que aí o que eu fiz com o sonho que Deus deixou em mim? Eu quis vencer os obstáculos que eu tinha. Sabe, minha gente, hoje, como padre, esse é o meu principal aprendizado. O que eu quero realizar na vida das pessoas que eu encontro é aquilo que eu sei que Deus realizou na minha. Eu sei a matéria frágil da qual eu sou feito. Mas eu não desisto. Isso é o mais bonito na vida, quando nós sabemos que nós temos o direito de não desistir. Por mais precário que você seja, por mais precária que seja a matéria humana que está aí no seu coração, que te impede, que te impossibilita, é possível. Eu fico tão feliz e tão comovido quando eu vejo pessoas superando os seus limites. Como aquela história da mulher que eu contei na semana passada, que não tem o dinheiro para comprar os livros, e ela vai todos os dias na livraria e aos poucos ela vai lendo o livro que ela quer. Só que ela precisa vencer o obstáculo de sair de casa, de ir até a livraria, de passar pela vergonha de estar ali todos os dias. É assim. O obstáculo, ele tem que ser um objetivo para a gente vencer, para a gente ir além. E você sabe que eu estou vivendo um tempo da minha vida muito interessante. Quanto mais eu viajo, quanto mais eu conheço o mundo, quanto mais eu conheço pessoas, quanto mais eu recebo pelo o reconhecimento do próprio trabalho que eu faço hoje como evangelizador, mais saudade eu sinto da minha terra. Eu estou vivendo uma fase da vida que eu estou tendo saudade dos meus antigos, sabe? Saudade das coisas que de repente hoje eu não tenho tanto contato mais. Saudade dos meus amigos de infância, do lugar onde eu nasci, né? Eu acho que isso é o processo bonito da vida, Alessandra. Eu tenho saudade daquele tempo que foi difícil, das minhas lutas, da luta da minha família. Hoje eu fico feliz quando eu encontro os meus sobrinhos, os meus irmãos, percebendo que eles estão melhores, que eles estão se superando.